Hoje alguém quer trazer um compartilhar inicial, uma pergunta, algum fio aonde isso, que é um dos eventos da vida cotidiana, que é sentar em satsang, que é, nesse tempo aqui, olhar com carinho, com profundidade, e reafirmar a verdade da nossa real natureza, de tal forma que, mesmo nos outros eventos, nos outros momentos dos outros eventos, a clareza de quem eu sou não nubla nem desvia. A experiência é, então, vivida, ela é passada, transcorrida, a partir de um centro que é um centro verdadeiro, que não é um centro confuso, que não é um centro equivocado. E a raiz de toda confusão, a raiz de todo incômodo, é sempre a identidade com alguma coisa equivocada, com um erro. Então a gente senta aqui, no fluxo cotidiano da vida, tem esse evento, que é sentar em satsang para ir esclarecendo, clareando a real natureza do que você é, do que tudo é, do que o evento experienciado é, e é ir olhando mesmo para todos os aspectos da vida manifesta e reconhecer que todos esses aspectos são brilhos superficiais, se diz assim, são ornamentos daquilo que sempre é presente. E é sentando aqui para ter essa claridade, para ter de novo esse esclarecimento e ir limpando as dúvidas, e limpando até eu vou dizer, um senso comum, ou uma forma comum de olhar para a vida, treinada sob o olhar da divisão, sob o olhar do fragmento, sob o olhar de colocar o centro e a identidade num corpo com os seus movimentos de pensamentos e de emoções. Então, a gente senta aqui para contemplar e reconhecer e iluminar mais de perto se está certo, se é isso mesmo. Se esse ponto a partir do qual a gente diz que eu vivo a vida é esse corpo, é esse pensamento. E quando vou introduzindo assim, já vai deslocando, já vai escorrendo a confusão, que é o assentar no corpo, na personalidade, já vai deslocando e escorrendo, né? Até coloca a mão no queixo assim, será que é isso mesmo que eu sou? Já a clareza do seu coração, a iluminação da tua sabedoria, já começa a sorrir, porque aqui é o espaço onde a revelação, o despertar, a iluminação está vívida e de tal forma vai trazendo essa clareza e essa consciência, e essa clareza e essa consciência, ela também é vívida. Ela não é feita só por uma filosofia, ela ainda que se atravesse uma abordagem que se utiliza da filosofia. Ela é existencial, essa clareza, essa iluminação, essa percepção, esse reconhecimento é existencial. Então, se é existencial, é simples. O que você é simples, já está aí. O que a gente faz aqui é juntos
Estava conversando com uma amiga ontem, a gente estava falando assim, a gente vai meio que trocando uma receita, a gente estava em satsang juntas, a gente vai trocando uma receita de como é possível olhar, e o olhar não é um olhar só né, da visão física, dos olhos físicos, nem é também um olhar só dos olhos mais sutis, como numa meditação, que é possível perceber o observador que observa, o corpo sutil, o campo sutil, que nada mais é do que fluxos de pensamentos, ideias prediletas, repetições, toda essa, todo esse olhar, todo esse reconhecimento, igual quem vai reconhecendo né, um território, vai olhando as pedrinhas que tem lá, as plantas. Também quando se para, fecha os olhos ou não, mas se propõe olhar os movimentos do pensamento, olhar como se associam a movimentos emocionais. E aí esse que observa se torna verdadeiramente o centro, a base para essa investigação. E nesse deslocar, nessa distância que antes estava embolada, o eu com o pensamento, o eu com a emoção, o eu com o corpo. Quando se para um pouquinho e esse reconhecer, esse observar vai se assentando, vai acontecendo, já cria um distanciamento, já cria uma espaciosidade entre as identidades com as coisas e esse que agora diz que é quem eu sou. Mesmo que aqui, sentados para essa revelação, para essa iluminação, a gente também atravesse o observador, a testemunha pesquisadora, o puro ver que vê tudo mais. Reconhecer-se presença, consciência, iluminar sua real natureza como uma presença sem face, natural e já aqui, tem na verdade, tem uma desconstrução, tem, na verdade, um livramento da confusão. É só para dizer que aqui você não adquire nada. Tudo aquilo que a gente acostumou a ver como algo que eu adquiri, é algo que pode ser olhado, verificado, como um ornamento, como um adendo, como um enfeite na árvore natural da vida. Me lembro agora é muito comum cada vez mais hoje em dia, quando você conhece, você começa a ver em tudo quanto é canto, uma árvore cheia de fitinhas de penduradas e algumas fitas amarradas no tronco. É um velho ritual que, né, algumas tradições de povos muito antigos faziam como uma forma de direcionar a mente, o pensamento, reverenciar forças maiores do que só o seu impulso e o seu desejo. Saber que seu impulso e seu desejo para os eventos da vida, eles vêm junto, eles vêm moldados, na verdade, eles vêm determinados por sopros outros de ventos que a gente nem consegue imaginar, nem consegue saber. E é como se esses adendos, essas fitas
de penduradas na árvore da vida. É o que a gente vai estar olhando. O livrar-se aqui não significa eliminar. Aqui não é uma aniquilação, muito ao contrário. Se há alguma coisa a ser aniquilada, é só a confusão e um jeito de olhar chamado de ignorância. É só isso que é aniquilado. Tudo mais aqui, mesmo essas fitas de penduradas enfeitando a árvore da vida, mesmo elas carregadas de impulsos de desejos, mesmo um impulso de entrega, sabendo que tem forças muito maiores atuando dentro daquilo que eu projeto, esse eu individual projeta e deseja, onde o desejo surge, tem muitas outras forças, ventos, correntes, levando o desenrolar da história da vida, mesmo esse entregar através desse ritual de enfeites, ele carrega a ideia de um eu ligado a um corpo, ligado a esse personagem. Bem-vindo, Hélio. Olá. Então, aqui a gente está fazendo essa distinção, criando esse espaço. Na verdade, eu vou dizer melhor, porque a gente não está criando um espaço, mas o olhar e o reconhecer de quem eu sou faz naturalmente o espaço que existe se revelar. E experimenta. Nós vamos seguir com a investigação e experimenta, junto com a gente aqui, com outras pessoas que quiserem trazer uma fala, uma pergunta, um apontar. Experimenta essa espaciosidade e veja que, ao encontrar essa distância, que é um espaço que não se embola mais com o corpo, que não se embola mais com emoções, pensamentos, crenças e movimentos sutis, subconscientes, energéticos, que não centra numa individualidade separada, que há um espaço. Estou te falando aqui, a gente não aniquila nada. Até a individualidade separada habita num espaço. E ao ir saboreando esse espaço, apreciando a sutileza que é o espaço, veja se não há um encontro com paz, com uma sutil alegria, uma paz até de uma assertividade, assim, é isso. Mesmo que às vezes a mente fala, peraí, eu não estou entendendo direito, mas chega uma hora que você fala assim, é isso. Às vezes nem fala, mas perpassa como uma sensação de assentamento, igual, sabe, quando você chega em casa, depois de ter passado o dia inteiro fora, e sabe, aí cada um tem as suas preferências. Pode ser aquele sofá que você recosta e que do lado você colocou um copo de água no momento gelado, porque aqui tá calor pra caramba, né? O outro lado do Atlântico deve estar sentindo frio, então é um chazinho quentinho, né? E você se sente acomodada. É como tem gente que prefere a cama, né? A cama é um lugar delicioso também, onde depois de muita coisa você toma uma chuveirada e deita na cama e pega um livro e aí tá frio, né, Sara? Aqui tá um calor. Mas também nessa parte que o Brasil é grande pra caramba. Não sei como está em outros cantos. Mas aí é só uma associação com um ambiente tão agradável que há um repouso alegre,
um repouso vívido, cheio de vida. Todos nós temos essa experiência, esse aconchego. Agora, no ir dando espaço entre o corpo e quem eu sou, o pensamento e quem eu sou, esse fluxo de mentes que faz gestos e expressões acontecerem na face e no corpo. Isso tudo ganhando espaço, como quem se aconchega no seu lugar mais familiar e agradável. O que você é, essa espaciosidade sem limites, que também pode ser dito que é um centro atômico. Um centro atômico. Essa expressão vem lá da Índia e ela revela um ir dobrando para dentro, o ir como uma mandala, olhando cada vez mais um centro. E esse centro ele vai ficando tão livre dos movimentos das coisas, dos objetos, dos pensamentos, das emoções, tudo isso vai ficando na periferia. E esse centro atômico, sem dimensão, infinitamente presente, é como o espaço sem bordas. Aprecia na sua experiência direta. Ah, amados, amadas, amades, a jornada é sua, a revelação se faz aí. A partir do brilho desse centro atômico infinito, espacioso, veja que se há um a fazer, esse a fazer é uma clareza, é um saber. É esse centro imutável de saber, de ser, de existir, de presença. Esse centro atômico tão espacioso quanto o infinito sem limites. É aí que se encontra toda, toda a base, toda a ordem para tudo que vai ser vivido e experienciado. É aí que se encontra a sua real natureza. É aquilo que você realmente é. E veja se não é aí que se encontra uma serenidade, uma alegria por encontrar a si mesmo, por iluminar aquilo que é a fonte que ilumina tudo. Pode o sol iluminar a si mesmo? Claro que não, é uma percepção que acontece. Não há nada de fora iluminando esse si mesmo. Por isso que é parecido com o desabrochar de uma flor, que acontece naturalmente. Alguma coisa faz a flor desabrochar? Não, ela por si só vai se abrindo. É como uma semente que brota. A semente brota de dentro por ela mesma. Claro, tem aqui, a metáfora vai só até aí. Tem aqui um solo fértil, tem aqui a medida de água, de calor do sol, para fazer com que ecloda a semente e a árvore, né, e a plantinha nasce, a árvore comece o seu processo de crescimento. Na despertude, na revelação iluminada do que tudo é, nesse assentamento de descanso,
É muito mais um livramento, uma desconstrução, quando vai se olhando tudo aquilo do qual você é separado. Na verdade, eu não vou usar nem mais essa expressão, eu estou até olhando aqui. Pode ter uma pessoa ou outra mais nova, e vocês fiquem à vontade para estar pedindo algum esclarecimento, mas a maioria de quem estamos aqui já conhece a linguagem, e não só conhece a linguagem, já foi para onde a linguagem aponta. Então, muito mais do que um discernimento entre aquilo que você vê, o observador que observe as coisas observadas, entre aquilo que não é, é muito mais uma espaciosidade, onde tudo o que surge, surge dentro do que você é. A capacidade do coração, desse sol que brilha, pura luz, simplesmente ser. Isso é o que você é. Tudo o mais visto, tudo mais que pode ser percebido, como pensamentos, emoções, tudo mais cabe nessa espaciosidade iluminada que você é. Inclusive esse corpo que você acostumou a, a colocar como sendo você, a sentir como sendo você. Nessa espaciosidade sem limites, o corpo surge como um objeto, o corpo surge como uma experiência, igual as coisas que você pode ver aí em volta, elas surgem como experiência do seu ver. Esse corpo surge como experiência do seu ver, sentir, pensar. As coisas que os olhos veem são múltiplas, cores diferentes, luminosidades diferentes, mas o olho que vê é um só. Esse olho físico que vê as coisas, você pode dizer assim: nossa, está cada vez mais precisando de óculos. Nossa, está cada vez mais embaçada as coisas que eu estou vendo. Então, até esse ver que vê as coisas, ele tem múltiplos estados. A mente, o conhecimento, que conhece os múltiplos estados do ver, é um só. A mente que diz assim: minha vista anda piorando muito. Nossa, fiz um exercício com os olhos e as cores se ajustaram. Fiz um exercício de respiração e está tudo mais brilhoso. O contraste, o brilho estão muito melhor. Essa mente que sabe, ela às vezes nem está prestando atenção como é que está o olhar e a vista. Tem vezes que ela se volta como uma atenção e descreve. Tem vezes que ela, distraída, nem sabe como é que está. A própria mente tem vários estados. A consciência, puro saber, é uma só.
Essa é uma condução clássica do múltiplo para o uno, do mais exterior, múltiplos objetos, uma só visão, múltiplas variações na visão, uma só mente, múltiplos estados da mente, um só conhecer, saber, consciência. Isso é o que você é. Esse é o centro e origem. É o sol que tudo ilumina. E aqui termina a jornada desse viés de investigação, porque não há nada que ilumine o sol. Por isso que é chamado de puro saber. Não é um saber que tem múltiplos. É um saber que, descansando nele mesmo, sabe-se dele mesmo. Pronto, fechei. Um senso de ser ligado ao corpo, um senso de ser ligado a uma historinha do eu pessoal com nome, eu e as minhas coisas. Agora, nesse centro atômico espacioso, a paz se instaura ao reconhecer que toda multiplicidade, mutável, instável, oscilante nos seus altos e baixos, não é, não é nenhum problema para a consciência não dual, sempre presente. Como uma lanterna ilumina um caminho pedregoso, cheio de altos e baixos, para a luz da lanterna não há nenhum problema se o caminho é tranquilo, liso, ou se ele é cheio de altos e baixos. Ao reconhecer e iluminar esse, esse centro espacioso, cheio de luz, que independe das circunstâncias, descansa aí. Repousa. Repousa não significa relaxar e dormir. Repousa significa, com o brilho da vitalidade, deixe brilhar a sabedoria de si mesmo. Fique no brilho da sabedoria de si mesmo. Reconheça que o brilho da sabedoria de si mesmo está aí o tempo todo. Então, o livramento, que nada mais é do que fazer da periferia e do relativo aquilo que é relativo. Fazer o reconhecimento de que aquilo que é da periferia e relativo é relativo. E que você continua intocado. Agora, deixa que essa clareza, esse reconhecimento, esse brilho que já está aí, seja reverenciado, saboreado, como sendo aquela paz que eu sempre busquei, como sendo esse descanso, essa cura, essa alegria, essa verdade que eu sempre busquei. E aí desse conta que
O único problema é que estava buscando no lugar errado, que o próprio buscar, ele mesmo já brilhava com a luz do saber desse centro de espaciosidade. E aqui o encontro não se dá entre dois, entre uma coisa que estava perdida e que foi encontrada. O encontro aqui é como a luz do sol, que ilumina tudo, inclusive a si mesmo. Caminhando no meio de uma floresta, muitas espécies de árvores, dessas que a gente até gosta de assistir de vez em quando na televisão, florestas tão densas que talvez poucos aqui já tenham conhecido, uma variedade de árvores tão grande, um senso de unidade, de inteireza, não nubla o reconhecimento da variedade das árvores, das plantas, dos animais, dos sons, dos cheiros. O senso orgânico, sistêmico, não para num funcionamento do olhar que vê os indivíduos, os seres individuais, os entes individuais. Mas esse olhar que vê os entes individuais pertence a uma espaciosidade que tem um saber que fica do todo. E nunca se esqueça de colocar esse você, esse corpo, essa mente, junto, dentro da floresta das árvores. E aí começa agora a parar um pouquinho para pensar, então quem é que está sabendo disso tudo? Olha que essa questão ela surge para também trazer o reconhecimento para nuances muito sutis, que se às vezes a gente não para e não olha essas nuances muito sutis, deixa brechas para confusões, deixa brecha para confusão que também não é intelectual, não. É tu aí andando no meio da tua vida, achando que você é uma pessoinha. É para desfazer esse condicionamento tão arraigado, que a gente olha em detalhes, a gente verifica em contemplação, que já não é mais uma mente discursiva. As palavras apontaram, as palavras dançaram em honra ao chamado silêncio e vazio, simplesmente porque é onde nenhum conceito e nenhuma palavra é a potência maior. A verdadeira potência do ser. E o livramento aqui dos conceitos e das palavras não é uma aniquilação, é uma relativização. Pode que as palavras até silenciem e um estado não conceitual de experiência se faça presente, como em meditações muito profundas, mas essa experiência, ela também passa, porque o que você é não passa nunca. Independe de ter palavras ou não. E essas palavras que dançando transbordam para o silêncio além delas mesmas, integram organicamente
tudo que é manifesto, e aquilo que é perpassante, aquilo que está em tudo, que é independente das mudanças, começa a ser revelado dentro das próprias mudanças. Então, um pensamento muda e mais claro ainda fica o saber intocado. Uma experiência emocional vem e depois ela muda para outra experiência emocional, depois para outra experiência emocional. Para onde que foi aquela experiência emocional? Na hora que ela mudou para outra, para onde que ela foi? E aqui nessa contemplação, nessa realização, onde as danças das emoções, na verdade, revelam aquilo que não muda, que é intocado. E agora, amados, amadas, o corpo, com as suas múltiplas sensações, através dos 5 sentidos, o peso, o calor e o frio, a visão, a audição, e uma sensação de uma individualidade que esse corpo carrega. Não para aí. Isso é a periferia relativa. Agora, a dança dessas sensações, visões, tato, e o senso de estar aqui nesse corpo o tempo todo, que às vezes é até esquecido. Eu até esqueci que tinha um corpo, minha atenção estava tão voltada para um poema que eu estava lendo que eu até esqueci onde é que eu estou. Todo mundo já teve essa experiência também, né? De estar num estado, né, onde a mente está vagueando, e aí você fala, peraí, onde eu estou? Às vezes você acorda assim, peraí, em qual cama eu estou acordando? Que quarto que eu estou hoje? Que cidade que eu estou? É uma bela experiência. Isso é uma experiência mística espiritual profunda, de que realmente esse corpo não é a tua raiz, a tua verdade. E agora todas as sensações que vêm do corpo anunciam o ser. Mas anunciam, não é mais aqui com palavras, não. Sabe esse ambiente além das palavras, que as palavras aqui na sua dança vão transbordando para esses sem palavras, por isso que o espaço é bacana para ilustrar. É esse espaço que agora aparece como uma vibração na pele, o vento do ventilador que vem e que vai, imagens que surgem e uma sensação de ser um indivíduo nesse corpo. Mesmo a sensação, para quem conhece a linguagem, é chamado de arrâncara. Mesmo a sensação de eu nesse corpo é um anúncio do ser. Um anúncio para além das palavras, já não é mais pensado. Ah, esse senso de individualidade está anunciando o ser. Ou, tá bom, mas a gente já transbordou as palavras e está só na sensação. E essa sensação de indivíduo associado a esse corpo não é uma sensação sua, aquele não é meu, não é minha, não é o eu, uma acontecência como qualquer outra, é também uma acontecência.
Veja o que essa investigação é capaz. E agora o corpo se entrega, porque agora ele exerce sua função mais nobre, sua verdadeira função. Saber-se. Saber-se o ser. Presença. Luz que sabe, por isso chamado de consciência. Que eu não sei onde está, porque tudo o que eu sei está dentro dessa consciência, presença, saber. Descanso, apaziguamento. A mente vai continuar, muitas vezes, experienciando um discurso. Ah, não acredite nele como o centro de importância. O centro de importância agora é o ser, essa presença que nunca muda, que independe dos altos e baixos do caminho, dos pedregulhos ou da estrada livre. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. O Hélio. Talvez as emoções nunca tenham existido realmente. Por isso, somem virando nada. Aqui, Hélio, a gente distingue, a gente até usa palavras para que as possíveis confusões possam se diluir. Aqui apareceu que a minha internet estava instável. Vocês estão vendo algum picote ou está fluindo? Falhou só um pouquinho, mas a maioria do tempo tá fluindo aqui. Ela está estável, sim. Ela, de vez em quando, ela dá uma... Ela para, fica vibrando, daqui a pouco volta. Uhum. É porque apareceu duas vezes para mim uma coisa que não acontece normalmente, que é falar que sua internet está instável. Eu vou explorar isso que o Falhou só um Hélio... comentário. Sim. Ok. Vamos ver. Estou falando aqui que a gente vai explorando com certo cuidado os detalhes, para que não haja confusão, que às vezes uma frase que tem uma revelação e um impacto enquanto a gente está junto, de repente ela pode virar uma confusão. Né? Muitas vezes você escuta, né, de
de pessoas que tiveram uma despertude e fica dizendo, nada existe mesmo, né? Que é uma bela frase que a gente de vez em quando usa, nada nunca existiu, que vem de uma historinha que chegou para a gente do Papaji. Papaji, um indiano que esteve com Ramana Maharishi, de uma espiritualidade tão profunda, nesse sentido de ser puramente, sem nenhuma obstrução, essa presença consciência. E Papaji, esse indiano, esteve com Ramana, e lá ele teve a clareza dele, e ele saiu, ele voltou lá para o norte da Índia para dar os satsangs, de onde ele era, num lugar que chama Lucknow, e ele dando satsangs, aí começou a juntar gente em volta, porque já era uma época que os europeus, os ocidentais, os americanos, os sul-americanos já estavam indo lá para ouvir os satsangs do Papaji. 70, 80, 90, e aí, como é meio, né, uma certa mania dos ocidentais, eles começaram a fazer uma biografia, um deles, um historiador, começou a fazer uma biografia do Papaji. E aí as pessoas mais próximas, com, né, já uma clareza, mas falou, Papaji, ó, o cara está aqui perguntando se pode escrever sua biografia. O Papaji olhou, sorriu e falou assim, pode sim, desde que o título seja Nada Nunca Aconteceu. É uma belíssima história, é um apontamento muito potente, que tem a sua potência, a sua eficácia, não para uma mente que ainda está pensando as coisas, espera aí, aconteceu, não aconteceu, e vai filosofar. Aqui a gente está além das filosofias, para olhar que nada nunca aconteceu, que as emoções nem elas mesmas realmente existiram ou elas existiram. E aqui eu fico com um apontar que chama de que foi chamado de pensamento complexo, paradoxal, global. Não dá para dizer se existiram ou não existiram. Não sei. Aqui não é matéria de discussão o que é a existência das emoções ou não é, mas eu senti, e esse sentir revela uma existência, mas não revela porque eu senti ontem, mas está na memória, porque eu posso falar a respeito, mas a memória é uma narrativa acontecendo agora, então será que eu tomei café mesmo hoje de manhã? E aí vira uma brincadeira e um jogo que, em determinado momento, pode ser frutífero para a despertude, que é a única coisa que interessa. A paz, a serenidade, a alegria nessa existência mesmo de vigília. Uma alegria que não é eufórica, que não é adrenérgica, uma alegria que é paz, porque é completude. Então, por um lado, eu tenho que dizer sim, se dissolvem no nada, porque esse nada, essa vaziez, é realmente a essência de todas as emoções. Mas enquanto elas aparecem, elas são o desfrute, a belezura do ser, que muitas vezes é terrível, que muitas vezes fica assim, quero não. E isso também é colocado aqui como a experiência, talvez desfrute não seja uma palavra adequada aqui, mas um experienciar sem fim na infinitude do ser, no ser sem objetos e o ser com objetos continua o mesmo. E é nesse estado que a gente chama de vigília, a gente aqui, com essa vidinha assim, com as historinhas, é aqui que a investigação, que o olhar, que a contemplação vai sendo cada vez mais delicada
e cada vez mais simples em direção a essa espaciosidade que vê a floresta toda, a dinâmica sistêmica toda, que vê cada árvore dessa floresta também, que vê o espaço entre as árvores dessa floresta, dessa multiplicidade de entes também, e vê cada ente individual, e sabe que todos eles, e não há outra coisa senão ser, presença, consciência. E como eu sempre falo, nunca esqueça de colocar esse que está olhando e investigando. E o próprio movimento de investigação, de olhar, que vem através de um ente, ele também só é ser, presença, consciência. Não só como um pensamento, mas como cada sensação, cada emoção. Nada é permanente. Reconhecendo isso que não muda, e nenhum pensamento vai te dizer do que não muda, mas só a experiência direta que a mente depois vai traduzir. É, ser, consciência, luz, eternidade infinita sem bordas. Isso é tradução. Tradução no campo das palavras, daquilo que é antes das palavras, daquilo que é durante as palavras, daquilo que é depois que as palavras também se vão. Esse saber está aí, no íntimo atômico dessa entidade, corpo-mente, que é esse íntimo atômico, ele mesmo, espaciosidade sem limites. Ok, Olandim levantou a mão, vamos lá, abre seu microfone aí. Não, eu não sei. Vamos. Quando se fala assim de claridade, iluminação, luminosidade, clareza, na minha cabeça são formas, pensamentos que de alguma forma me mantêm ancorado nesse espaço-tempo. Eu lá em Curitiba, eu tive uma sensação estranha durante uma fala tua, onde eu me vi conduzido para uma sala onde as quatro paredes, bem como o teto, o assoalho, era tudo branco, mas um branco de extremamente alvo, assim, lembrou os lençóis que minha avó punha para alvejar aí, na avó mineira, né? E, além disso, de cada parede, tanto do teto quanto do assoalho, havia emissão de luz. E eu fiquei extasiado com aquilo, porque assim, a abertura para minha alma, que era meus olhos, só via luz. E aí, enquanto eu estava extasiado com essa sensação, me cruza um pensamento que fala assim, olha, no breu mais escuro acontece a mesma coisa, lá também não tem forma. Porque nesse espaço, claro que eu assim, eu imagino que foi uma trégua da minha mente que me ajudou a criar esse espaço de luminosidade. E, de fato, eu não tinha, assim, eu não conseguia ver os cantos das paredes, porque tudo era luz e tudo era pintado de branco. Então, não tinha sombra, não tinha a minha própria sombra. Então, é como se não houvesse nenhum corpo, nenhuma forma. E aí, assim, olha, no breu mais escuro também não vai ter forma. E aí eu fiquei impactado com essa frase que cruzou a minha cabeça. Entendeu? Eu não sei, assim, se isso me dá essa sensação, olha, por mais fantástico que seja essa experiência, ainda você está no espaço-tempo. Certamente. Certamente. Enquanto houver uma imagem
enquanto houver algo sendo visto, nem que seja, né, o branco alvo total, né, ou o breu, aonde não há nenhum fio de luz, como muitas vezes acontece, como pode-se dizer, a grande escuridão do sono profundo. Isso tudo pertence ao campo das experiências de tempo e espaço, mais sutis, certamente, do que os objetos físicos, do que pensamentos, mas ainda assim uma experiência. Quando aqui a gente usa esses termos de iluminar que isso é uma experiência, esse termo se refere a um saber. Quer haja escuridão, quer haja branco alvo sem nenhuma quina e nenhuma sombra. O saber continua intocado. É para o ato de saber que não é exatamente um ato. Conhecer coisas é um ato. Conhecer estados da mente é um ato. Passar por experiências místicas é um ato. É um ato de saber, um ato de experienciar no saber. Quando se usa a metáfora do sol, que ilumina tudo, mas não ilumina a si mesmo, ele em si, aí se diz, é a própria luz que ilumina tudo. O convite aqui, Olandinha, para voltar para a fonte desse saber, na hora mesmo que ele surge. Agora, usando uma narrativa, na hora que estava lá e foi transportado por um estado de mente que teve a experiência de um território, de um ambiente, de uma esfera de pura branquidão alva, o saber continuava lá intocado. Aí depois saiu dessa experiência e foi tomar um chazinho, o saber continua intocado. A luz do saber, a gente chama de luz, que é a luz do saber que continua intocado. Não é nenhuma coisa que você pode ver, nomear. Por isso que, na verdade, é muito mais simplesmente ser. E por isso que esses detalhes vão sendo abordados de um lado, depois de outro. Se diz que tem, não sei o número, pode ser 16, mas pode ser 5, consciências. Não, acho que são 17. Por exemplo, o ver tem a consciência do ver, que quando não há ver, essa consciência não está presente. Então, tem a consciência dos 5 sentidos. O pensar tem a consciência de um pensar analítico, de um pensar da memória que traz ideias, de um pensar que é escrutinador. Cada pensar tem uma consciência. Então, aqui, quando eu estou, às vezes, distraída, o meu pensar analítico não está funcionando, então não há consciência do pensar analítico. E é isso que a gente treina muito nas escolas, nas universidades. Focado por uma especialidade, mas se treina isso. E aí se diz que há muitas consciências, é uma forma de dizer que cada uma dessas experiências, elas são, como é que eu posso dizer, transpostas, atravessadas por uma consciência que está ainda no tempo e no espaço. O ser que brilha por si mesmo, e aí vem o brilho, a luz, como uma forma de se dizer que o ser que brilha por si mesmo não muda nunca no rio dessas experiências, dessas muitas consciências que vêm e vão. Você não vai encontrar esse ser, e não vai ser nenhuma das suas experiências, Rolandinho. A mente que se volta para fora, para as experiências,
vai continuar funcionando e vai continuar, inclusive, tentando agarrar uma experiência e falar assim, é isso. É a clareza. E que ótimo que você tem uma mente muito madura que já trouxe o oposto. Não, mas a escuridão também como assim, né? E é muito bom ver que há uma mente madura, que sempre quando chega numa conclusão, ela traz o oposto, para que você não caia na armadilha de uma sensação e experiência no campo sutil muito transcendental e identifique essa experiência transcendental com o ser. E aí uma mente madura te oferece o oposto. Está vendo quantas experiências e quantos pensamentos, Rolandinho? O campo das experiências e dos pensamentos. E qualquer que seja a experiência e o pensamento, nenhum deles é a parada final. E aí vem o Zen. Se você ainda senta buscando uma experiência e a tua mente vai se acalmando, é uma experiência excelente de meditação. Quando você senta nessa meditação, onde os conceitos e as palavras ficam tão diluídos que o sem palavras se apresenta, é uma meditação de uma excelência maravilhosa, mas ainda não é perfeita. Agora, quando você senta, simplesmente, essa é a meditação perfeita. É claro que é dentro de um apontar que foi se construindo até chegar no simplesmente ser, no simplesmente assentar, que não se identifica e não para com nada que é passageiro. Ontem eu estava lendo o Brucinho, ele fala alguma coisa assim, tipo, se o vento está soprando para oeste, vai para leste. Se o vento estiver soprando para leste, vai para oeste. Tipo assim, para que entrar em guerra contra o vento, né? É simples, simples assim. Simples, Obrigado, Pete. simples assim. Né, o que, como eu estava dizendo lá no início, que vai se desconstruindo qualquer tipo de projeção em cima de alguma coisa que você agarra, como sendo uma conclusão, como sendo alguma coisa que é, porque o que é não é uma coisa, não é uma conclusão. Por isso que se diz que nada é presença-consciência, mas presença-consciência é tudo. Nada que você foque, recorte, fragmente, nada, mas nada mesmo, até os mais sutis e os mais transcendentais, não é a presença-consciência. Tudo o que surge é a presença-consciência surgindo. É para ser degustado. Igual quando você vai num restaurante diferente, assim, tailandês, comer uma sopa de capim-limão com gengibre. Você vai dar uma colherada devagarzinho, vai degustar um sabor completamente inusitado do que a salada e o arroz com feijão costumeiro. Então, é para degustar essas complexidades que, na verdade,
é paradoxo, que na verdade é oferecido como um paradoxo para a mente, é para ser degustado a ponto de o sabor ser a experiência direta. E aí a memória também pode ser uma bela ferramenta. Sabe aquele dia que eu tive aquela experiência, uau, e que eu estava em algum lugar assim, ou fazendo um vipassana, ou numa busca de visão xamânica, ou simplesmente como, né, um corredor para, né, que corre todo dia um pouquinho, e de repente o corpo sumiu e eu estava andando na rua, eu estava correndo, uma experiência de, não só de atletas, né, mas da gente que faz um exercíciozinho para manter o corpo. De repente o corpo sumiu. Então, você usa da memória, contando uma historinha agora, para revelar que aquilo também foi uma experiência, que ajudou a quebrar, a desconstruir uma bolhazinha, que era eu, esse corpo, essas emoções. Ou há mais coisas entre o céu e a terra, e não há mais. Não, sim, na verdade, há mais coisas, que são experiências, uau, e que na maioria dos caminhos espirituais e das experiências dos espiritualistas, o que eles narram são essas experiências. E aí é que eu brigo um pouquinho e falo assim, isso é tudo materialismo ainda, porque isso é uma experiência da matéria manifesta, sutil, de átomos, como é que é? Moléculas super sutis. Mas é uma experiência manifesta que no tempo e no espaço, como o Landim estava apontando, exato. Por isso que, quando tocou aqui profundamente a clareza, de uma forma mais assentada, me veio uma frase assim que de vez em quando, né, coloco como uma frase meio jargão, que só me interessa o eterno e o infinito. O que essa frase quer dizer? Ou passou, não me interessa mais. Né, já havia tido experiências fantásticas. As pessoas às vezes vêm me contar experiências fantásticas, e eu falo assim, não é, é porque também já aconteceu, né? Experiências fantásticas, que é legal de contar, todo mundo para, e aí o outro conta a experiência dele, não sei o quê, e aí vai dormir, acorda de manhã para trabalhar e está mal-humorado, porque é segunda-feira e tem que trabalhar, ou não me interessa mais. E passei 3 meses em êxtase, em união com o Pai Céu e a Mãe Terra, e de repente apaixonei. Aí acabou. Por isso que só me interessa o eterno e o infinito. E a nossa investigação, que é uma contemplação que é vívida. Agora, assentado no simplesmente ser. E agora, quando você for andar, vai continuar assentado no simplesmente ser. E agora, quando vier um mau humor, vai continuar sentado no simplesmente ser. E quando vier uma experiência mística transcendental, vibrando cada célula e desfazendo a sensação de corpo, vai continuar assentado no simplesmente ser. E na hora que esse corpo se desfizer, né, vocês já foram avisados, né? Tem data de nascimento e tem cruzinha daqui a pouco, né? Então, quando esse corpo se desfizer, assentado no simplesmente ser. Um evento, como o Hélio falou, nem sei se existe. E que não é a matéria focal aqui. O ponto, na verdade, simplesmente ser. Não é uma coisa que você vai fazer. Simplesmente ser é a sua natureza. Não é um fazer.
A Mukti, parece que as... Não, espera um pouquinho, Mukti, tem alguma coisa aqui antes. Salvou minha vida foi a atitude de observar os sentimentos ruins e bons que não eram distintos, machucando ou afagando, vieram a mim. Que bonito. Isso é a base desse discernimento primeiro. Eles vêm e eles vão, e há uma equanimidade. Eu estou parando para falar, porque às vezes a palavra equanimidade leva também a um estado meio assim, indiferente, mas não é disso que se trata. Né? O que vem, as experiências afagando ou machucando, atravessam e se vão os altos e baixos do caminho. E para a luz que ilumina o caminho, não importa de verdade, continua iluminando. E é daí que a vida desse eu individual consegue atravessar tudo que tem que atravessar, ou de uma outra forma que não é enlouquecedora. Se você se identifica com esse que está subindo e descendo nas experiências, quando desce é desesperante. Quando sobe é tão belo que eu quero agarrar para o resto da vida. Mas não vai agarrar para o resto da vida, porque vai passar, aí vai descer, aí vai ser, nossa, extremamente frustrante, angustiante. Agora, quando eu me assento na verdade do imutável, os altos e baixos da vida acontecendo têm sabores amargos, doces. E o que eu sou, iluminado, imutável, como a lanterna, cria um ambiente psicológico de reação, de acolhimento, de sabedoria, e é isso que o Hélio falou, me salva do desespero. Tem gente que tem uma personalidade onde esses altos e baixos são mais suaves. Muitas vezes elas estão tão acomodadas que elas nem buscam realização. Mas para aquelas personalidades que experienciam angústias, desesperos, a satsang é uma saída e tanto. E muitas pessoas realmente despertam nesse sentido de reconhecer-se o imutável e reconhecer que tudo o que aparece é feito de filigranas do imutável e realmente se assenta nessa realidade da identidade do eu imutável, um eu cósmico, um eu para além do cósmico, porque é a única saída para o desespero da existência enquanto uma pessoa. É uma potência muito grande. E a Mukti trouxe assim, parece que as experiências querem nos contar que tem algo mais, e não só aquilo que é visto ou experimentado pelos sentidos. Ter um olhar, né, ou ter uma educação espiritual, uma educação de reconhecimento de si mesmo. Vai fazendo clareza de que todas as experiências, elas apontam para algo mais, sim. Se isso é cooptado, se isso habita na bolha de terapeutas e psicólogos, aponta para algo além de si mesmo, que é uma individuação e um senso próprio, que as experiências trazem a marca de condicionamentos e dores e neuroses da experiência da infância, ou de outras vidas, ou de gerações passadas e tal. Ou seja, a própria bolha terapêutica que ainda coloca a tua identidade como uma pessoalidade, já traz uma visão sistêmica da floresta. Quando a gente desfaz o limiar das bolhas, dissolve
essa fina parede da bolha, que a gente vê além dela. As experiências, elas anunciam o que elas são. Elas não anunciam para alguém, elas são a explicitação do ser. Essa é uma outra forma de olhar, é uma outra forma de olhar. E ver se ela não é muito mais coerente. Todas as experiências estão cantando áreas do ser. Todas as consciências, todos os saberes estão cantando cantigas da luz do saber. E toda dissolução dessas bolhas que limitam e param no limiar, toda dissolução desse limiar são cantigas que cantam a paz feliz e alegre de simplesmente ser. Mahaviri Ananda. Eu sou antes que a crença de que eu preciso, antes que a crença de que eu preciso de me lembrar de, ou que poderia me esquecer de mim, foi aprendida. Muji. Eles sempre trazem uma falinha do Muji, eu gostaria muito de ouvir falinha deles mesmos. Um dia, quem sabe. Mas é isso que eu estava conversando com uma amiga ontem, e a Súria estava trazendo isso. Né, uma das armadilhas, que a gente estava olhando junto as armadilhas, é a crença. Eu acredito que eu tenho que buscar, eu acredito que eu perdi, eu acredito que antes estava muito melhor, eu tive aquela experiência e saquei lá, e agora eu estou nublada, estou confundida e estou me sentindo um eu individual, através dessa comparação. Acredita-se no pensamento. Antes da crença, simplesmente ser. Antes das conclusões, simplesmente ser. Antes da necessidade de falar, simplesmente ser. E esse é o primeiro passo, para depois ir olhando com muito amor desse simplesmente ser, como que as experiências do mundo, as atitudes, elas são perpassadas por um cuidar que é amor. Um amor que aqui significa cuidar. Um amor aqui que emana um cuidar. E um cuidar que não é simplesmente um fazer de arrumar o quarto e de tratar o dente e fazer a ginástica para o corpo. É um cuidar que emana de saber-se tudo não localizado, tudo o ser. Um cuidar que ultrapassa a simples relação entre entes. Eu cuidando de arrumar o quarto, eu cuidando da pessoa que está na frente, aqui na minha frente, eu cuidando, que perpassa, que atravessa, que transcende, que vai além desse encontro entre
entidades, entre entes, mas é um cuidar onde o campo inteiro, onde cada ente nada mais é do que um molde, uma modulação desses campos, igual um escultor pega uma argila e de uma grande argila, de um grande bloco de argila, faz um monte de esculturazinhas. É o mesmo bloco de argila cuidando. E aí, enquanto feito uma entidade, um ente, que, né, se revelou o saber do ser, o cuidar, né, vem através da mesma argila, do mesmo barro. E agora deixa que, se diz assim, uma mente complexa, significa uma mente que engloba totalidades, diferenças, dualidades, que num certo nível parece que são irreconciliáveis. Mas tem entidade ou é o todo? Existe ou não existe? Um olhar que é um saber, que é uma presença, que engloba mesmo dimensões que parecem irreconciliáveis, aí presente na simplicidade do ser, emanando uma inteligência para lidar com os eventos relativos da vida. Um local de descanso, como uma sombra no meio do deserto, um oásis com sombra no meio de um deserto escaldante, onde vai descansar desse campo de angústias, de dúvidas, que surgem a partir de uma distorção, de achar que esse eu pessoal é ele o dono de tudo, que o que ele quer é mais importante do que o todo. E nesse olhar mais amplo, os desejos egoístas são deixados em segundo plano, relativizados em honra aos impulsos e desejos maiores de todos os entes presentes, que também são relativizados frente ao anúncio que canta a pura existência, além de qualquer desejo. Mukti, gratidão por, como aquela tartaruga que sobe para respirar em um pedaço de, esbarra em um pedaço de madeira. Gratidão que aqui possa estar. Amor, sutileza, gentileza. Assim, e nunca se esqueçam, para verificar se há aí realmente um apaziguamento, além dos altos e baixos, durante os altos e baixos. Se há aí uma profunda sabedoria no sentido de consciência, que não se deixa enganar pelos movimentos da vida. Não se deixe enganar pelos outros. Você é esse imutável. Você é cada experiência que vem e vai, e você é o imutável em cada experiência que vem e vai. Até. Namastê. Antes de ir embora, peraí, agora que eu vi que a Sara levantou a mão. Vário Dharmaraj também, não sei se um ou outro. Fala aí, Sara, tem um tempinho hoje.
Boa noite. A Bovari penso que levantou primeiro a mão, não sei se quer falar primeiro, ou tanto faz. Falar, Sara. Pode falar, Sara. Vai lá. Ok. Então, antes de mais, boa noite. Boa noite, Sanga. Boa noite, Vitor. Eu gostava de trazer algo que eu estou a sentir neste momento no meu processo de investigação, que é o seguinte: às vezes essa espaciosidade, essa paz, essa alegria acontece quando eu não estou a buscar, quando eu não estou. Eu tenho poucos momentos no meu dia a dia, agora porque tenho uma bebé pequenina, não é? Tenho poucos momentos para parar sozinha, não é? Para mim. E às vezes essa alegria, essa espaciosidade vem quando eu não estou à procura dela. E quando eu paro com esse propósito, eu vou agora investigar, vou agora mergulhar mais fundo, vou agora sentir essa espaciosidade, parece que há uma barreira, parece que há um maior bloqueio do que quando vem espontaneamente. Então eu sinto que há o próprio ego atrapalha, o próprio ego que quer, não é? Que quer se libertar, é ele mesmo uma barreira. E outra coisa que eu gostaria também de trazer é que como eu agora estou mais ativa, antigamente, há uns tempos atrás, antes de ter a minha filha pequenina, eu tinha mais tempo para contemplar, fazia as minhas caminhadas, ia para o meio da natureza, então era tudo mais fácil. E quer dizer, eu pensava que era mais fácil. Agora eu estou a sentir dentro de mim uma mensagem que é o seguinte: para eu como é que eu hei de dizer? Para eu reconhecer a presença, a consciência, eu posso reconhecer mesmo no meio do cansaço, no meio das ações, e há uma vontade de saltar fora desse sentimento da pessoa que está a fazer, que está a cuidar, e de relaxar, mesmo no fazer. Mas às vezes tenho essa dificuldade, precisamente porque há o querer, porque há essa vontade de pular para o vazio. Não sei se me estou a fazer entender bem. Eu escuto aí, né, e eu gostaria de estar apontando e trazendo com mais refinamento o que é essa despertude, essa espaciosidade, e que num certo momento, Sara, o parar para olhar o espaço vazio, esse gesto mesmo de parar, se não é bem orientado, porque às vezes a gente transita num lugar, num outro, lê um livro, escuta alguma coisa, vai, faz uma meditação depois de uma aula de yoga, e a gente não sabe direito o que é a verdadeira meta do simplesmente sentar. Então, quando a gente está nesses momentos onde não tem afazeres, onde a pequenininha já adormeceu e você pode ter o seu tempo, se é uma busca para uma experiência diferente daquela que você viveu enquanto o dia a dia estava cuidando da pequenina, é com certeza um ego em busca de alguma coisa, ele mesmo um obstáculo, ele mesmo mais difícil ainda. E o que está sendo anunciado é que nos seus afazeres do seu dia a dia, o senso de espaciosidade está aí o tempo todo. O senso de saber, porque nem sempre a espaciosidade é sentida como espaciosidade, por isso que se indica três vieses, três lados do prisma daquilo que pode ser o reconhecimento do infinito, presença, consciência, na forma de uma entidade humana. Pode ser como uma presença ser,
Pode ser como consciência. Às vezes assim, não tem espaciosidade nenhuma. O saber que sabe que não tem espaciosidade nenhuma continua aqui. Então, às vezes, vem ressaltado o aspecto de espaciosidade, infinito ser sem limite. De vez em quando vem ressaltado consciência, uma consciência tão focada que eu só consigo estar olhando o seu afazer nesse momento, e a consciência e o saber está ali, pleno. Aí é anunciado pelo saber. E tem hora que você simplesmente para, que dá um sopro de tranquilidade, e que você consegue alguma coisa que você quer muito. São momentos onde esse fundo, ou essa essência, que é felicidade, que é alegria, se apresenta sem nenhum obstáculo. Na verdade, está sempre aí. Parece que não está quando tem obstáculos. Eu quero isso, eu não tenho aquilo, isso é difícil. Um monte de construções de ideias. Então, nesse momento, é muito legal, Sara, você fazer dos seus afazeres a tua meditação. De ser uma meditação dinâmica, não ser necessariamente uma meditação que senta em busca do silêncio, mas que reconhece o ser o tempo todo. E quando vem um pensamento de confusão, reconhece, o ser consciência ainda continua aqui. Não, mas eu estou com confusão, é a história da crença que Mahavira e Ananda escreveram. Né? Não acredite, leva a tua crença para esse anúncio, mas o ser ainda está aqui. Mas está confuso, e aquele outro dia eu estava mais em silêncio, agora eu não estou mais comparação. Crença, o silêncio está aí. O silêncio não é não é uma contraposição a agitações. Esse é o refinamento da compreensão. E as práticas, enquanto práticas mais formais, de parar na investigação, ela não precisa ter 1 milímetro de espaço no tempo que não o fluir da sua vida. O fluir da sua vida, ele mesmo vai te dizendo, consciência, presença é o que está fazendo. Consciência, presença é que está aqui. E não precisa nem trazer a frase. O próprio ato de acontecer é o anúncio da presença consciência. E aí você vai descobrindo o seu jeito, Sara. Você vai descobrir o seu jeito de fazer a sua investigação, fazer o seu reconhecimento, caminhar com uma mente meditativa, que não é uma mente de silêncio, nem uma mente que não tem altos e baixos, é uma outra dimensão. Então, nos altos e baixos, saber-se, consciência ali, presença ali, ser sendo, é o ser sendo desse jeito. E aí estava conversando com essa amiga ontem, a gente estava falando isso, ela falou assim, tem uma coisa que você fala, Viti, que me ajudou muito, que é assim, vamos ver como é que o ser vai ser daqui a pouquinho? Agora o ser está sendo um suor danado porque estou cuidando e ela não para de chorar. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouco? É o ser sendo, ela parou de chorar e veio a hora de tomar banho. Que bom, agora é o ser sendo tomando banho, vamos ver como é que vai ser daqui a pouco? Ela chorou de novo, é o ser sendo, bebezinha chorando de novo e voltando a pegar. E aí você vai anunciando o ser em tudo, é uma ferramenta bacana. Vamos ver como é que o ser vai ser daqui a pouquinho. Faz sentido para você, Sara, usar essa ferramenta? Compreendeu? Sim, sim. E eu sinto que há sempre uma tensão quando a gente não aceita as coisas como são, não é? Quando não é do nosso jeito, há uma tensão interna e isso remete-nos novamente à ilusão. E quando simplesmente deixamos de ser, é mais fácil retornar à consciência porque não há um controlo, não tem que ser do nosso jeito, não tem que ser da maneira
como nós gostaríamos, não é? E então é mais fácil quando há esse soltar, esse não controlar, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? No momento seguinte, sim. Muitas vezes eu sinto que eu quero. Ainda hoje, por exemplo, gostava que a minha filha estivesse a dormir enquanto eu assistia ao Sá de Sangue para poder ficar no momento meu e poder aproveitar melhor, mas depois eu percebo, não tem que ser desse jeito, é como é, as Isso. coisas são como são e então é mais fácil, mas nem sempre é fácil, não é? Eu estou agora a falar, mas nem sempre no meu dia-a-dia eu sinto o que estou a sentir agora, mas está sendo cada vez mais fácil, está sendo cada vez mais, e eu acho que neste processo da investigação, e quanto mais vamos sentindo a presença, aquilo que nós realmente somos, aquilo que é falso começa a doer cada vez mais em nós, Sim. a incomodar cada vez mais. Quando voltamos lá à ilusão, parece que aquilo nos bate, nos machuca mais do que antigamente. Portanto, a ilusão, parece que o ego já não... Como é que eu hei de dizer? Torna-se cada vez mais doloroso ficarmos no nosso falso centro. Está a ser cada vez mais duro quando eu me identifico com aquilo que eu não sou. Cada vez fica mais apertado. Sim. Mas isso uma seta, não é? Isso. É uma ajuda. E eu agora, então, agora, a proposta é que você seja um pouco mais profunda. Por isso que a gente chama de radical, como uma raiz que se aprofunda. Mesmo nesses momentos aonde o sentir-se um eu individual está na frente, tomando conta, aí também está a presença consciência. Esse é o jeito do ser. E aí vem outra abordagem que eu gostaria também de deixar aqui como uma ferramenta profunda. Quando consciência não está, quando que ser não está? Olha profundamente quando o ser não está. Você pode dizer, afinal de contas, que você é mais fácil voltar? Voltar para onde? Quando que ser não está? Olha de maneira profunda. Olha agora de maneira radical. Onde o ser não está? Veja que essa pergunta não consegue encontrar resposta. Qualquer ideia, qualquer discurso, ali habita o ser. Qualquer sentimento, ali habita o ser. Então, em vez de buscar o ser presença consciência, faça o contrário. Tenta encontrar um lugar onde o ser não esteja, onde consciência não esteja. Consciência nesse sentido de saber. Né? Aí fica, então, essas duas abordagens mais profundas, que vai desconstruindo ideias de meditações e de estados, e aí vai encontrando essa espaciosidade que é amor, que em todos os lugares e de todas as formas, ser, presença e estar. Leva essa questão, e aí a gente bota a mão no queixo, tipo assim, uma questão, onde o ser não está? Me diga onde o ser não está. E aí, na próxima vez, você me responde se você descobriu aonde o ser não está. Vamos lá, Buvari. Olá, boa noite.
Boa noite, Viti. Boa noite a todos, a todas. Viti, eu queria que você me ajudasse numa investigação que tem ocorrido por aqui. Tenho me perguntado, olhado bastante, e lido e observado na experiência diretas, o que é a identificação, né? Quando que acontece a identificação, né? E aí tem revelado muitos pontos, assim, aqui. Aquilo que você sempre fala, né? Como a emoção é o cimento, assim, para a identificação, isso tem ficado, às vezes, até dramático, às vezes engraçado, às vezes, assim... Mas realmente se revelou essa coisa do drama, assim, como o ego, ele gosta de um drama, né? Isso, ou pelo menos é nesse ego aqui, mas eu tenho visto que é meio, né? Assim... E aí aconteceu uma situação que foi um ponto assim de investigação que eu fui desfiando várias questões que uma amiga minha comentou, né, que o pai dela tá com Alzheimer. E aí ela falou, ele só lembra de algumas coisas, e a gente ficou conversando, como será que é isso, né, ter uma vida que você só lembra de algumas coisas, que visão de mundo é essa, que versão é essa? Aí passou que sim, tomara que isso não aconteça aqui comigo, e aí fez... Gente, isso já acontece comigo. Todas as memórias que esse eu pessoal tem são apenas uma versão, igualzinho ao Alzheimer. Claro, né? Com todo respeito à doença, assim, né? Que é uma coisa grave, mas assim, no sentido... E aí eu comecei a fazer um exercício, uma autoinvestigação, de ter algumas memórias de infância, da adolescência, e esse exercício de ver que era extremamente relativo e era uma versão, veio uma sensação, uma percepção muito forte de descolamento, assim. E a sensação de que essa história desse eu pessoal é apenas uma história como um monte de outras histórias. Sim. E isso foi do macro para o micro, assim, eu comecei a ver isso no cotidiano, assim, né? Quantas historinhas por trás das identificações do cotidiano, quantas... como é relativo essa visão como é relativa essa visão do eu pessoal, como ela tende a direcionar para sentir, para ser de um jeito, para ser de outro, e isso tem sido uma investigação muito interessante, assim, para pensar o que é a identificação, para ver aqui como que isso acontece. E trouxe também um pouco mais de clareza, eu sinto aqui, como a gente tem um apego que sou eu que faço, assim. Então, isso também de criar as versões de cada história e da memória, nossa, como isso de querer falar, fui eu que fiz, olha só, que troféu, né? Querendo troféu, querendo medalha, reconhecimento. E aí, quando isso se virou só mais uma história, parece que se desfez, pelo menos em parte, sabe? Esse apego, assim, porque tem todo um esforço para criar uma história que sequer é real. Assim, tem todo um esforço, como se fosse uma novela. Me deu muito uma impressão de ser um filme, uma novela, e que o diretor, que é o ego, sempre vai fazer um drama. O fato pode ser qualquer fato, mas o filme vai ser sempre de drama, sabe? Assim, sempre botando alguma coisa, assim. E, enfim, é isso que eu queria compartilhar e queria te ouvir um pouco, assim, né? Que você me ajudasse nessa investigação, assim. Essa primeira tomada de consciência, não sei nem se é a primeira, a palavra primeira surgiu aqui, mas essa tomada de consciência de que os fios que tecem o sentido de ego, de eu individual separado, é tecido por histórias, é tecido por narrativas, e que essas narrativas, elas vêm
recheadas de alguns aspectos como o fazedor, o concluidor sabedor, o controlador, causas e consequências, se eu fizer assim, vai dar nisso e não sei o quê, né? Vem recheado, vem alimentado, vem constituído de uma gama de desejos que daquele jeito é legal. Isso tudo narrativas. Narrativas que vêm com uma certa força, com certo impacto, atravessando a espontaneidade da vida acontecendo como ela é. E aí o olho, a visão, o reconhecimento, a luz começa a se tornar complexa no sentido de abarcar os dois lados. Vai abarcar uma constituição de um eu individual que vai planejar alguma coisa e que, não quero ter Alzheimer mesmo, não. E que vai depois usar uma mente que vai analisar. Esse rechaço com Alzheimer, o Alzheimer ele acontece numa pessoa, mas ele tem um olhar social. Um cara, um velhinho com Alzheimer, no meio de uma tribo indígena, como é que será que ele ia ser tratado? Ele ia ser tratado como alguém, igual você falou, é o ser sendo desse jeito ali agora. E que, né, seria um outro tipo de acolhimento, um outro tipo de olhar para esse ser com Alzheimer, esse ente com Alzheimer. E aí já modifica essa falazinha que estava aqui, tomara que não aconteça comigo, mas ela continua, né? A sociedade que eu vivo, tomara que não aconteça. E se acontecer também? E aí já não é mais o ponto. O ponto é ver que são narrativas, que tem um monte de condicionamentos atravessando. Isso tudo acontecendo na espontaneidade da vida no agora. Uma espontaneidade que eu falo que é simplesmente ser, que se anuncia nos 5 sentidos, o som do carro passando, e uma respiração que não é só a respiração acontecendo, mas é o corpo dizendo, olha o ser sendo sensações, e que não está nem dizendo, está só sendo. Então, descobri que a crença nas historinhas era o afunilamento, que vira um aprisionamento, que vira quase um peso, e, né, que vira um peso e uma contração, que a Sara falou, é até, né, há até uma gastura, ela não usou essa palavra, né, mas até um desconforto, um peso mesmo quando contrai no ego. Sim, sempre houve. Agora você está se dando conta que ao se contrair no ego há um peso, mas sempre houve, na verdade. Sempre foi extremamente desgastante ficar no ego como se fosse o ponto final. E ao ir desfiando a função mental de narrativas, de conceitos, são conceitos, narrativas são conceitos, são falas. O efeito de reconhecer que são falas ajuda a abrir para a experiência direta de apenas ser, através, primeiro, do corpo, dos 5 sentidos, que também ultrapassa o corpo, que é uma forma, que é o mundo das formas, e fica na essência pura do ser. E formas e nomes e narrativas se tornam totalmente relativos. O grande problema é dar status de verdade, de absolutidade àquilo que é relativo. E aí vai virar um problemão mesmo, é com isso que a gente caminha. Enquanto, né, um ser que se sente separado e que busca alguma coisa, e ao reconhecer-se, iluminar o saber que sabe-se ser o tempo todo, coloca as coisas no lugar. Isso é do mundo relativo. Isso não é absoluto. E aí a espaciosidade se faz presença por saber-se relativo
uma emoção, um pensamento. É aquela historinha que todo mundo aqui conhece, do rei que pediu o sábio, que fez um anel com duas frases. Uma é assim, né? Uma num papel vermelho e outra no papel azul. E aí, quando ele estava enroladíssimo, para ele abrir a do papel vermelho. E aí o rei estava lá com, né, uma guerra e ele foi, né, aprisionado, e a família dele toda aprisionada, e o reino todo tomado, e ele estava para morrer. Aí ele abriu a vermelhinha e estava escrito assim: isso vai passar. Isso é a narrativa do mundo relativo. Isso vai passar. E isso trouxe um impacto para ele tão grande que ele conseguiu negociar, se libertou, voltou a ser rei, ficou amigo do outro que era inimigo dele, e eles reinaram juntos. E quando ele estava velhinho, super bem, vendo o filho dele começando a assumir o cargo, e o povo dele, a terra fértil, aí ele abriu o azulzinho, e ele falou, e estava lá a frase, vocês já conhecem: isso também vai passar. Isso também é do mundo relativo. Não é só que vai passar, ai meu Deus e tal. Não, o anúncio mais profundo, verdadeiro dessa historinha, olha, isso é do mundo relativo. Não enraiza aí, senão você está na água. Essas duas frases levou ao rei sábio a revelação daquilo que não muda. Todo esse dar-se conta, né, do Olandin, nas experiências dele, do yin e do yang, do alvo e do breu, a Sara com as experiências dela, de encontrar mais a verdade, agora nos afazeres, e quando parar para meditar, como uma técnica espiritual é algo totalmente egóico e não está funcionando, e realmente aí tem uma armadilha. E reconhecer essas narrativas passando como como um meio, ou como agora um enraizamento no simplesmente ser. É para isso que as histórias estão aí. Para uma liberdade. Voltando um pouquinho para Sara, talvez tenha formado muitas ideias. Essa sua percepção também, Buvari, formado muitas ideias das narrativas. Cara, é Satchitananda, é moksha, é liberdade, libertação. Se você tem que seguir um monte de regras só desse jeito dá certo, é incondicional. Se tem um monte de condição, não é isso. Não é disso que os sábios falam. Os sábios falam de liberdade, de um apaziguamento, de uma felicidade além dos momentos de altos e baixos, sempre presente. É disso que se fala. Veio isso tudo, Buvari. Obrigada. Namastê. Namastê. Oi, Mari. Oi, Eveline. 5 minutinhos, alguma coisa, vocês aí? Ah, achei que tinha acabado. Não acabou ainda não. Eu vi que são 5 para as 8. Então, 5 minutinhos aqui. Eu ia encerrar mesmo, mas podemos também ficar só quietos, vendo passar os movimentos todos. E ficar quieto não significa não ficar fazendo coisas. Como a Sara, que tem que cuidar da pequenina. O ficar quieto é de outra qualidade. E às vezes demanda, sim, um desacelerar. Demanda, sim, uma mente mais meditativa, que é fazer as coisas com uma inteireza de saber-se o ser ali em tudo. Isso muda a qualidade da sua existência. Isso muda a qualidade das experiências de cada momento.
onde o ser não está. Como que ele se anuncia, como ele acontece, como ele aparece, como ele é enquanto corpo. Sensações, 5 sentidos. E seu ser sendo, não é você não. Nem é seu, nem é você. No campo mais sutil, em pensamentos, dúvidas, emoções, alegrias, tristezas, né, sacações, insights, nublamentos, não estou entendendo nada. É o ser se apresentando nas ondulações da mente. Mente, coração, emoção. E no comportamento, surgindo impulsos de fazer uma coisa e outra, vai se tornando mais livre, mais leve, mais cuidadoso, naturalmente, a expressão espontânea do ser. E aquela frasezinha que eu ofereci como como uma possibilidade muito boa de desfazer ignorâncias. Vamos ver o que o ser vai ser daqui a pouquinho na próxima atitude, no próximo momento. Porque, no fundo, todos os ensinamentos anunciam que não tem esse eu individual como sendo o seu centro. O centro de tudo é o ser, presença, consciência. Livre de agarrar os pensamentos que são relativos, as práticas que também são relativas. Com um discernimento que é amplo, que vê o circunstancial, o indivíduo, e vê o todo ao mesmo tempo. Que mesmo quando está vendo só o indivíduo, ao saber que sabe, é chamado de luz porque o acontecimento acontece. Aí só, puxando a fala do Landim, quando vem o escurão, é a luz que está na escuridão e na luminosidade. O saber que está ali na escuridão sem objetos. Um saber que não é pessoal. Às vezes a pessoalidade não está, eu não sei. Porque não tem nem esse eu individual com uma mente que só sabe pequenos fragmentos. Numa espaciosidade como no sono profundo, é um outro nível cósmico de saber, que acontece no eu individual quando eu acordo e falo, cara, apaguei, dormi profundamente, tinha um escurão lá. É um saber a posteriori, porque essa mente que descreve e captura a experiência, ela vem depois narrando. E ela só pode narrar porque consciência estava lá, deixando uma marca na memória. Consciência, ser,
o amor maior, o maior tesouro, e é a verdade do que você é. Namastê. 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 Namastê.